Olá, sou o professor Robson Silva, trazendo para você mais uma videoaula de resolução de questão da prova da UES. A prova da vez é a primeira fase de 2025.1, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa questão. A questão 44 diz o seguinte: a física lida com muitos fenômenos da natureza, em suas mais diversas escalas de comprimento, podendo ir do microscópio ao macroscópio. Mudanças em leis físicas conhecidas de modo a corrigi-las podem e irão ocorrer ao mudarmos de escala. As mudanças de escala e, consequentemente, as leis físicas conhecidas nessas escalas podem ter origem não apenas na escala de comprimento, mas nas escalas das grandezas físicas, massa e velocidade inclusive. Em geral, para cada grande área do conhecimento abordado pela física, está presente uma constante universal de nosso universo: a velocidade da luz no vácuo C, a constante gravitacional G e a constante de Planck H, com a dimensão de H igual à dimensão de energia vezes a dimensão de tempo. São exemplos de tais constantes. Ao adotarmos como fundamentais as grandezas C, G e H, ao invés das grandezas massa, emissão, comprimento L e tempo T, a grandeza massa ao quadrado teria dimensão nesse sistema de que, pessoal, percebam que na questão ele coloca aí nada mais nada menos do que as grandezas associadas à análise dimensional, onde a gente representa a massa por m, o comprimento por L e o tempo por T. Trabalhar com análise dimensional eu acho um pouquinho mais chatinho, mais complicado. A gente está acostumado mais ao sistema internacional: velocidade, metros por segundo, comprimento metros, tempo segundos, massa quilograma. Então eu acho mais prático de a gente trabalhar por esse lado, beleza? Mas antes de eu começar a resolver aqui de fato essa questão, deixa eu fazer um pedido. Dá uma curtida aí no vídeo, vai lá, se garanta, dá aquela curtida bacana. E se ainda não está inscrito, então se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula, beleza? Então, vamos voltar para a solução? Gente, então o que nós temos aqui que a gente pode já começar a observar? Ele quer exatamente que a nossa unidade de massa ao quadrado, ela tem as seguintes dimensões: C, G e H. O C, ele falou na questão que representa exatamente a velocidade da luz no vácuo. Já o G, ele representa a constante gravitacional e o H, ele representa exatamente a constante de Planck. Cara, vamos pensar aqui um pouquinho. Se eu tô falando de gravitação universal, então, gente, tem uma formulazinha que envolve a gravitação universal. E que fórmula é essa? Da força gravitacional. Ela é exatamente igual a quem? A gravitação universal vezes a massa de um planeta vezes a massa do outro planeta dividido pela distância entre os centros dos planetas ao quadrado. Então a gente já tem esse ponto aqui de partida, não é verdade? Agora a gente também tem que envolver exatamente a energia. Quando a gente pensa na ideia da energia, o que nós sabemos? Que energia também pode ser definida por ser trabalho. E o trabalho a gente sabe que é dado exatamente por quem? Pela força multiplicado pela distância. Então, se a gente pegar aqui a equação do trabalho e associar a força gravitacional, a gente já vai ter aí associada a constante de Planck exatamente a energia, faltando apenas aparecer o tempo. Mas isso, vocês vão ver como a gente resolve bem rapidinho. Então, nós vamos ter aqui que o trabalho, ele é igual à força. A força aqui no caso é da gravitação. Então, vai ficar a gravitação vezes a massa de um planeta vezes a massa do outro, dividido pela distância entre o centro dos planetas ao quadrado, multiplicado pelo D, que é exatamente a distância também. Aí o que acontece? Como eu tenho um D em cima e tenho um D ao quadrado embaixo, eu posso cancelar o quadrado com D. Aí vamos ter apenas quem agora aqui no caso? O trabalho vai ser igual à gravitação vezes a massa do planeta vezes a massa do outro, dividida pela distância apenas. Quadrado já pegou B. Só que M vezes M, se a gente trabalhar aqui com M como a massa, com a unidade do sistema internacional, então a gente pode dizer que seria M ao quadrado. Tranquilamente a gente pode fazer isso. Então significa que nós vamos ter o trabalho, que eu falei para vocês que a gente pode substituir pela ideia da energia. Então vai ficar a energia igual a gravitação vezes a massa ao quadrado, tomando aqui que M é igual a Mzão, só para facilitar um pouquinho a nossa vida, ó. Então Mzinho é o próprio Mzão. E
e aí nós vamos ter dividido pela distância. Aí agora eu quero isolar o m ao quadrado, então vou passar todo o resto para o outro lado. Aí vai ficar quem? O m ao quadrado vai ser igual ao d multiplicado pela energia dividido pela gravitação. Mas, Rolls, está faltando aparecer ainda o h, né? Só que para aparecer o h é a energia multiplicado pelo tempo. Então só falta aparecer o tempo, já que a gente tem energia. E para aparecer o tempo, olha como é que a gente pode fazer de uma forma moleza. Basta multiplicar em cima e embaixo exatamente pelo intervalo de tempo. Ó. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, aparecendo o intervalo de tempo, o que que nós vamos obter agora aqui? Ó? A massa ao quadrado vai ser igual à distância. Aí como ele tem esse ΔT aqui no denominador, eu já vou colocar ele aqui embaixo. Você já vai entender por quê, ó, o ΔT embaixo do D. Aí vai ficar o E multiplicado pelo ΔT dividido pela gravitação. E aí, finalmente, já apareceu aqui o nosso H, ó. O nosso H é exatamente o E vezes ΔT. E também, gente, já apareceu outra coisa que a gente precisava, ó, que é a distância dividida pelo tempo. A distância dividida pelo tempo é exatamente a velocidade. E no caso aqui, ele colocou que representa exatamente pela letra C. Então nós vamos ter agora o seguinte, ó, m ao quadrado vai ser igual à velocidade da luz, que é o c, vezes o h, tudo isso dividido pela gravitação universal. E com isso, pode observar, gente, já temos aí o nosso item correto. E o nosso item correto qual é? Exatamente o item B de bola. Beleza aqui, gente? Então, gente, vocês percebam aí que foi uma questão bem tranquila, de certo modo, né? A sacada aí da questão era associar a gravitação à força gravitacional. Nossa, mas tinha a fórmula da gravidade, que tem a gravitação. Verdade. Entretanto, contudo, porém, todavia, lá a massa aparece unicamente. Força gravitacional não. A gente tem a massa multiplicado pela massa, que já geraria exatamente o que ele queria, que era a massa ao quadrado. Beleza, gente? Então, espero que tenha gostado de mais essa resolução, tá certo? E acima de qualquer coisa, tenha ajudado a entender um pouco mais da física, beleza? Um forte abraço para você. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!